Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 16. Hoje é sexta-feira, dia 15 de março de 2019. Bom, na semana passada eu tinha trazido para vocês como tema principal ainda a questão da Índia com o Paquistão. Dei uma atualizada na questão da Venezuela, um pouco sobre as tensões que estão ocorrendo na Europa atualmente, e fechei com a novidade do ProSul. E hoje eu vou começar pela Venezuela, e começo pela Venezuela, primeiro porque é o nosso tema de política externa mais importante, e também porque ela acabou de sair do maior apagão da história do país, 6 dias, com grande parte do país sem energia. O presidente Maduro acusou os Estados Unidos de guerra cibernética, quando na verdade todos os indícios levam a crer que a obsolescência do material, falta de manutenção e também, obviamente, o desespero dos próprios funcionários que mantêm as redes elétricas e a eletricidade funcionando na Venezuela contribuiu para esse apagão. Também a grande questão que esses 6 dias mostraram é que a situação na Venezuela só piora. A expectativa é que o aperto econômico que os Estados Unidos está impondo à Venezuela, principalmente as lideranças da Venezuela, inclusive em relação a visto de entrada nos Estados Unidos, pode ser um movimento interessante para forçar que Maduro mude de ideia e convoque as eleições e passe o governo para o Guaidó até que as eleições ocorram, e eleições democráticas. Mas a situação na Venezuela é realmente muito ruim. A Rússia ainda é o único país relevante que apoia o presidente Maduro, mas fico em dúvida até quando isso vai acontecer. Reitero a minha opinião de que o Maduro não termina o ano como presidente da Venezuela. A Rússia está muito mais preocupada com seu entorno estratégico imediato, principalmente as eleições na Ucrânia para presidente agora no final de março. Esse para mim é o ponto mais importante. Também uma outra novidade dessa semana, que ontem o secretário de Estado americano anunciou que todos os diplomatas dos Estados Unidos já deixaram a Venezuela. Esse é um ponto interessante e até preocupante, porque obviamente uma situação como essa pode levar até a nós imaginarmos uma escalada para uma invasão militar. Mas eu continuo não acreditando que isso vai acontecer. Pelos informes do Departamento de Estado dos Estados Unidos, essa atitude foi tomada porque estão ocorrendo diversos saques na Venezuela e uma certa perseguição por parte de aliados de Maduro contra cidadãos americanos dentro da Venezuela. Inclusive a Associação de Pilotos dos Estados Unidos emitiu uma nota ontem salientando e incentivando que os pilotos de aviação americana não pousem mais na Venezuela. Tamanho é o medo atualmente com relação a represárias de grupos armados favoráveis ainda ao governo Maduro, contrários aos Estados Unidos dentro da Venezuela. Então essa é a situação bastante crítica que o país está vivendo, e vamos aguardar aí os próximos desdobramentos. Outro tópico importante que trago para vocês hoje é um pouco do desenrolar da questão da saída do Reino Unido da União Europeia. Ontem foi votado, foi acertado que na próxima quarta-feira será submetido mais uma vez à votação perante o parlamento britânico a questão da saída ou não do país da União Europeia, mas principalmente a questão do provável adiamento. Agora temos já esse marco concreto, já acertado essa semana. Será submetido à votação na próxima quarta-feira para o pedido de adiamento da saída do país da União Europeia de 29 de março para 30 de junho. E isso será levado no dia seguinte, já no dia 21, para Bruxelas, na cúpula da União Europeia, para ratificar ou não esse pedido do Reino Unido. E é isso que eu acho, e alguns analistas também, deve acontecer. Ou seja, ser votado esse adiamento para 30 de junho da saída do Reino Unido da União Europeia.
Mas, sem sombra de dúvidas, essa situação toda acabou sendo uma tremenda confusão para o Reino Unido, num momento em que a Europa passa por uma crise em vários pontos, não apenas econômico, mas também política, com vários movimentos à direita crescendo no país, em vários países da União Europeia. Temos eleições na Espanha convocadas agora para abril, temos eleições dos deputados da União Europeia convocada para maio. Lembro que esse é um ponto importante porque envolve todos os países membros da União Europeia e, além do que, os movimentos, a questão econômica também de vários países da União Europeia é preocupante, principalmente Itália, que tem uma das maiores economias da União Europeia, com recessão já confirmada agora em dezembro. A Alemanha também não teve um grande crescimento, o presidente Macron da França tentando ver como que lida com aquela questão dos coletes amarelos, ou seja, a Europa continua numa situação bastante tensa. Terceiro tópico que eu trago para vocês, um triângulo perigoso, que eu já chamei a atenção em outros podcasts, especificamente nos últimos podcasts, esse perigoso triângulo entre China, Paquistão e Índia. Vamos lembrar que em 14 de fevereiro teve aquele ataque terrorista que matou, vitimou mais de 40 militares indianos na Caxemira indiana, atribuído a um grupo terrorista paquistanês, e esse ataque acabou levando ao rápido conflito, inclusive com perda de aeronave, que ocorreu no final do mês de fevereiro. A Índia, inclusive, um dos pilotos acabou sendo devolvido pelo Paquistão para a Índia. Naquele momento, naquela semana anterior ao nosso carnaval, foi um momento dos mais críticos dos últimos anos em termos de possibilidade de conflito entre dois países, principalmente no caso dois países nucleares. E o que a novidade que temos para esse podcast é que ontem a Índia submeteu ao Conselho de Segurança da ONU uma demanda para que o líder do movimento terrorista paquistanês fosse preso, sofresse sanções, e a China, que tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, vetou. Por isso que eu chamo esse terceiro item, esse terceiro tópico que eu trago para vocês, de um triângulo perigoso entre China, Paquistão e Índia, porque sabemos bem dos conflitos históricos, do antagonismo histórico entre China e Índia e dos laços que a China possui com o Paquistão, em termos de desenvolvimento de ferrovias, de gasodutos, de oleodutos, construção do porto de Gwadar no Paquistão, construído pela China, um importante porto que irá proporcionar o escoamento de gás e petróleo por dentro do Paquistão até a China, investimentos de bilhões de dólares que a China tem feito no Paquistão, e fora os laços militares que os países possuem. E essa notícia, essa decisão agora, não do veto, mas foi um pedido técnico de revisão dessa demanda da Índia, que na verdade acaba sendo um bloqueio à demanda indiana contra o grupo terrorista paquistanês. De certa forma, os analistas veem como inesperada, já que a China estava tendo um bom relacionamento diplomático nesse triângulo China, Índia e Rússia, que eu já tinha comentado. Vamos lembrar que na reunião do G20 ocorrida na Argentina em novembro do ano passado, os líderes de Rússia, China e Índia já se encontraram. Agora, na semana também antes do Carnaval, os chanceleres dos três países também se encontraram na China. Então havia uma expectativa de um maior entendimento entre China e Índia, e essa medida de ontem da China, de certa forma, até surpreendeu a vários países. Vamos aguardar os desdobramentos disso, lembrando que a Índia tem também eleições agora em maio, e o primeiro-ministro Narendra Modi quer ser reeleito, é um primeiro-ministro, é um político indiano mais nacionalista, e a pressão sobre ele é muito grande. Então vamos aguardar para ver o desdobramento dessa crise, que por enquanto está mais calma. Lembrando que estamos falando de um país de 1,3 bilhão de pessoas, o Paquistão também tem 200 milhões de pessoas, contra uma China de 1,4 bilhão de pessoas, ou seja, esse triângulo Paquistão, China e Índia, 3 países nucleares,
realmente bastante preocupante. Vamos aguardar os próximos desdobramentos. E como quarto tópico que eu trago para vocês hoje, essa semana o Equador deixou formalmente a Unasul. Hoje a Unasul tem apenas Bolívia, Guiana, Suriname, Uruguai e Venezuela fazendo parte. E lembrando que temos previsto para a próxima sexta-feira, dia 22, um encontro de vários presidentes sul-americanos para discutir a criação do PROSUR, que em espanhol seria o Foro para o Progresso e Desenvolvimento de América Latina. E aqui um dado interessante, vamos lembrar que a Unasul um movimento que nasceu em 2008, focado na América do Sul, e esse PROSUR, que surgiu da ideia dos presidentes do Chile e da Colômbia, levantado em janeiro essa ideia, ele fala em América Latina. Acho que esse é um ponto bastante interessante, porque aí prevê a possibilidade de países da América Central e do Caribe participar. É um ponto importante porque avança um pouco na geografia, digamos assim, da ideia da Unasul. Eu, pessoalmente, gostava mais da geografia da Unasul. Acho que os países da América do Sul têm uma identidade um pouco maior. Acho que avançar sobre a América Central e sobre o Caribe um pouco arriscado, já que são países que sofrem de uma grande influência dos Estados Unidos, até pela questão da geografia. Então, eu, a princípio, como uma ideia geopolítica, como uma concepção geopolítica, a Unasul, o espaço da Unasul ser o espaço da América do Sul apenas, me parecia mais razoável. Vamos aguardar exatamente os detalhes desse PROSUR. A reunião será na sexta-feira, dia 22, dia 21, na quinta-feira, os chanceleres vão se reunir em Santiago e contamos que, como comentamos no podcast da semana passada, que o PROSUR seja mais geopolítico e menos ideológico. A Unasul foi criada em 2008 e, infelizmente, teve poucos avanços nesses anos todos, e a questão ideológica do bolivarianismo de Venezuela, no início também do Equador, própria Argentina, também não contribuiu muito. Dentro desse espaço sul-americano, lembrando que a Bolívia tem eleições previstas para outubro e a Argentina também tem eleições previstas para outubro. E sobre a Argentina, uma preocupação: foi confirmada a inflação de 3,7% em fevereiro, anualizando período de 12 meses, 48% de inflação na Argentina. Eu diria que hoje o presidente Macri não é reeleito na Argentina, o que acaba sendo, de certa forma, uma preocupação, porque está surgindo um movimento forte para que a ex-presidente Cristina Kirchner seja candidata e possa concorrer nas eleições em outubro. E aí trago para vocês a reflexão: como ficaria o PROSUR, se é que o PROSUR vai realmente ser constituído agora na semana que vem, como ficará o PROSUR caso uma Cristina Kirchner vença a partir de outubro. Ou seja, se nós não mudarmos a mentalidade para termos uma organização com viés geopolítico, pensando nos interesses da América do Sul, em detrimento das questões ideológicas de partidos ou de viés ideológicos diferentes de cada país, será muito difícil mantermos por muito tempo qualquer tipo de organização, seja o Unasul, PROSUR ou qualquer outra que venha a surgir. Acho que esse é um ponto bastante importante. Também, como tenho feito, trago como notícia do Poder Naval uma notícia interessante que saiu ontem. O comandante da Marinha Americana, o almirante John Richardson, anunciou a encomenda de 2 navios de superfície não tripulados de grande porte, sem uma especificação, já alocando $400 milhões para o próximo orçamento americano, é um valor bastante razoável, com início da construção já em 2020. Isso é importante para mostrar como que essa questão dos veículos não tripulados tem crescido, e os Estados Unidos, a Marinha Americana, não está parada em relação a isso. E essa informação de 2 navios, custo de $400 milhões, é uma informação importante. Vamos aguardar o detalhamento dessa informação sobre a aquisição desses 2 novos meios.
E para a próxima semana, o grande evento que destaco é realmente a visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele estará com o presidente Trump na terça-feira, dia 19, e depois viajará ao Chile para o encontro dos presidentes sul-americanos em função da ProSur, como eu comentei. Esse é o grande evento. Vamos ver o que efetivamente o presidente Bolsonaro acerta com o presidente Trump lá nos Estados Unidos, e depois a questão da discussão em torno do ProSur. Bom, esse foi o nosso Conexão GEO 16. Desejo a todos um bom final de semana. Lembrando que estamos não apenas no canal do YouTube, mas também com página no Facebook. Obrigado.